Olá pessoal, sou a doutora Luciana, médica da equipe Mancini. Hoje eu vou responder a pergunta da paciente Carlene Rodrigues. Ela quer saber se o transtorno de pânico e a depressão tem cura. Bom, então vou começar falando um pouquinho sobre o conceito de cura e doença, que são termos que a gente não usa muito na psiquiatria. Na psiquiatria a gente usa mais transtorno mental, do que doença mental, e remissão dos sintomas. Então, já vou explicar o porquê. Quando falamos em doença, estamos dizendo sobre uma condição que tem uma causa que é completamente conhecida e a gente, dando um tratamento para aquela causa, vamos obter a cura. Então, para exemplificar, seria, por exemplo, um paciente com uma pneumonia, ele está infectado por uma bactéria, nós damos um antibiótico, esse antibiótico mata a bactéria e o paciente fica curado, tá? Por que em psiquiatria nós falamos, transtorno mental e não doença? Porque os transtornos mentais são condições muito complexas, tá? Eles têm etiologia multifatorial, são várias causas atuando ao mesmo tempo, muitas vezes tem até causas não conhecidas, Os mecanismos não são completamente elucidados daquele transtorno, então a gente não fala a palavra doença, dizemos transtorno, e sendo assim falamos também remissão dos sintomas, tá bom? Então, sobre a pergunta da Carlene, se existe cura, para o transtorno de pânico e para a depressão, vou dizer então se existe remissão, existe sim. Aliás, é o que nós psiquiatras sempre almejamos, para os nossos pacientes, é que no caso da depressão, de transtorno de pânico, que seja atingida a remissão dos sintomas, que o paciente volte para sua vida, para sua condição anterior a ter os sintomas completamente normal, tá? Então, isso não só é possível, como é o que nós sempre desejamos fazer, Porém, uma parcela significativa desses pacientes vai ter o que chamamos de recaída, Eles vão voltar a apresentar sintomas depois que já melhoraram. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona no caso de um tratamento, tá? Para essas condições. Então, por exemplo, a paciente com depressão. Ela teve o primeiro episódio, nós vamos tratar, ela vai ter o período de recuperação, tá? Durante esse período, então, ela vai estar melhorando dos sintomas e ela pode apresentar recaída nesses períodos, ou pode apresentar a recaída também no período que ela já melhorou completamente. Então, ela chegou, recuperou a funcionalidade, voltou para a vida normal, mas aí nesse período aí que varia de 1 a 2 anos, que é o período de continuação, que a gente chama, que ela já atingiu a remissão, mas que ela precisa continuar tomando remédio, ela pode ter uma recaída também. Então, o que ajuda a gente a prevenir uma recaída? Então, a primeira coisa é fazer o tratamento pelo tempo adequado e na dose correta. Porque esse período de continuação, quando o paciente já se recuperou, dos sintomas, ele não tem mais sintomas, voltou para a vida normal, ele precisa continuar tomando a medicação ainda. E é um período difícil para o paciente entender, porque ele já está bem, porque que precisa ficar tomando a medicação, mas é exatamente por causa disso. A gente sabe que se a gente interromper a medicação aí antes desse 1 ou 2 anos, ou se a gente até diminuir a dose, muitas vezes isso pode favorecer que o paciente tenha uma recaída. E a gente sabe também que quanto maior o número de recaídas, maior a chance de ter outra. Então, por exemplo, uma paciente com depressão que já teve 2 episódios ao longo da vida, ela tem uma chance de 70% de ter o 3º episódio. Então, é muito importante, quando tem o primeiro episódio, fazer o tratamento direitinho, pelo tempo adequado, dose correta, para que isso não aconteça, tá? A gente fazendo isso direitinho, a gente aumenta o sucesso do tratamento, tá bom? E aumenta a chance, da remissão ser completa, não ocorrerem outros episódios. E por fim, vou falar um pouquinho também sobre o conceito de dependência dos remédios que o paciente tem, que muitas vezes se o paciente, por exemplo, tira o remédio e volta a ter sintomas, ele acha que está dependente do remédio.
Então, assim, se isso acontece nesse período de continuação, né, nesse período que ele já tá melhor, só que precisa continuar tomando remédio, só que aí ele tira antes e recai, né, fica muito claro, assim, que não é uma dependência. Não é que o paciente está dependente do remédio e se ele tirar ele vai ter uma recaída. O que aconteceu foi que ele tirou a medicação antes do tempo, né? É um tratamento que precisa ser feito pelo tempo correto, só que aí ele não respeitou esse tratamento e então interrompeu antes do tempo. Porque mesmo o paciente estando bem, é considerado um tratamento ainda. Então, não pode mesmo tirar antes do tempo, isso vai favorecer uma nova recaída e isso não significa estar dependente do remédio, significa interromper o tratamento antes do tempo, ok? Bom, então é isso que eu queria falar, espero ter contribuído, né, para sua dúvida, Carlene, e é isso, um abraço, pessoal.